Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: A Loja de Cartas de Seul. Prólogo para Yoyon, minha irmã, me dei conta agora de que esta é a 5ª carta que escrevo para você. Acho engraçado como não posso te ligar nem mandar mensagem, mas sempre posso te mandar uma carta. Tenho passado bem. Sinto que terei que observar minhas cartas desaparecerem feito um sopro de ar caso continue sem receber respostas suas. Porém, se eu não expelir esse ar, vou me sentir sufocada. Por isso, acabo escrevendo outra carta. Yoyon, o tempo voa mesmo quando não fazemos nada. Sem dó. Mas não tenho do que reclamar. Sempre vivi num ritmo acelerado, com medo de ficar para trás, sempre estudando como se estivesse correndo contra o tempo. Enfim, descobri que ninguém morre por causa disso. Uma vida sem preocupações é fascinante e confortável. Em 33 anos de vida, eu nunca tinha entendido isso. A mamãe e o papai estão bem? Não escrevi uma única carta para eles durante esse tempo. Fico pensando se por acaso não vão acabar vendo esta carta primeiro. Eles com certeza enviariam uma resposta na mesma hora. Nesse caso, não posso mais ficar te mandando essas coisas. Por isso escrevi seu nome em letras garrafais no envelope. Porque é só para você ler. Porque sei que você nunca vai me responder. No momento estou ficando em Ulsan. Uma amiga da época da escola mora aqui. Vou abusar da hospitalidade dela só por uma semana. Então não importa quem responda a esta carta, eu não conseguiria recebê-la. De todo modo, se por acaso a mamãe ou o papai disserem que vão me responder, peço que explique isso direitinho a eles. Yoyon, quando estou deitada sozinha na cama, com as luzes apagadas, me sinto como um plâncton boiando na água. Ou uma bactéria de nome desconhecido que vive dentro de uma célula. Se eu tivesse nascido sem olhos, ouvidos ou boca, acho que conseguiria viver como um organismo que não machuca os outros. Olha só eu sendo deprimente de novo. Pensei em reescrever esta carta e até procurei outro papel, mas não encontrei, então vou deixar como está. E se eu riscar o que escrevi, você pode ter uma impressão ainda pior sobre mim, então vou mandar assim mesmo. O tempo virou. Tome cuidado para não pegar um resfriado. Pode usar as roupas de frio que deixei em casa. Tenho passado bem, Yoyon. De sua irmã, o cheiro da luz do sol. O que vamos fazer? Sua irmã foi vítima de um golpe. Em outubro do ano anterior, assim que Yoyon chegou em casa, sua mãe desabou em frente à porta, olhou para a filha e começou a esbravejar. Uma folha de outono estava agarrada à sacola de compras da mãe, que entre soluços continuou a lamentar. Ela nem sequer tinha tirado os sapatos. O que deu na sua irmã? Ela estava certa. Desde o jardim de infância, a inteligência de Yomin, irmã mais velha de Yoyon, tinha sido motivo de orgulho para a família. Para Yomin, entrar para a turma avançada foi tão fácil quanto pular corda, e não era raro ela ficar em primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Nos ensinos fundamental e médio, ela continuou demonstrando excelência e tirando as melhores notas em todas as matérias. Como uma pessoa tão inteligente havia sido capaz de cair num golpe e apostar todo o dinheiro da família na ideia de um colega de abrirem uma escola juntos? A expressão do pai, que viera correndo da lavanderia, só piorou tudo. Era o rosto de alguém que não conseguia acreditar que a filha, formada na Universidade Nacional de Seul, que tinha até começado uma pós-graduação, havia perdido tudo tão facilmente. Ele não tinha suspeitado de nada quando ela dissera que iria desistir da pós-graduação para abrir uma escola. Yomin era inteligente, com certeza sabia o que estava fazendo, certo? Não consigo falar com ela. Ofegante, o pai tirou o celular do bolso. Os três, pai, mãe e filha, estavam reunidos em frente à estreita porta de entrada. Não tinham nem tirado os sapatos. Yoyon acabará de voltar do segundo dia de filmagens, estava confusa e com olheiras profundas. Ouvir que a irmã havia sumido lhe parecia loucura. Após 3 dias, Yomin ligou para a mãe, disse apenas que estava bem e desligou o celular. O pai tinha feito um empréstimo para ela, apesar de viverem apertados, e passou a abrir a lavanderia aos domingos, isso porque já abria as portas 6 dias por semana. Quanto à mãe, havia pedido ajuda ao irmão e começou a trabalhar meio período fazendo entregas de refeições para poder pagar aquela dívida. Já Yoyon não moveu um dedo. Estava ocupada gravando um filme para conseguir se formar na faculdade.
Às vezes perguntavam no grupo da família se ela sabia por onde a irmã andava, mas Yoyon sempre os ignorava. A preocupação dos familiares lhe parecia um pouco exagerada. O tio havia perguntado se Yomi na verdade não tinha desistido de terminar a pós-graduação porque estava com dificuldade para acompanhar as aulas. O mesmo tio que enviará uma cesta de frutas quando ela foi aprovada no mestrado. Naquele dia, enquanto fazia uma entrega em um apartamento, a mãe de Yoyon tropeçou nas escadas e lesionou o quadril. Ao ver a mãe na cama após a cirurgia para corrigir esse problema, Yoyon extravasou toda a raiva acumulada. Depois de tudo que vocês fizeram por ela, olha só onde a gente foi parar. A mamãe com essa lesão e Yomi decide sumir depois de jogar a merda no ventilador. Pensava que a irmã, tão inteligente e bem-sucedida, fosse imune ao fracasso. Então, como uma adulta de mais de 30 anos podia deixar a família naquela situação e sumir sem mais nem menos? Yoyon havia abandonado as filmagens para cuidar da mãe, e o subsídio do projeto foi oferecido aos membros da próxima produção na lista. Naturalmente, a equipe de Yoyon também se juntou a eles. Se havia sido injusto, ela não saberia responder. A verdade é que a confiança de Yoyon na própria produção ficou abalada após o sumiço da irmã. A relação das duas tinha como base a confiança mútua, mas a sensação era de que aquilo havia se perdido num piscar de olhos. Tanto a irmã quanto o filme de Yoyon sumiram do mapa. Foi então que as cartas de Yomin começaram a chegar, sempre dentro de um envelope com os dizeres para Yoyon. 2. Fazia uma semana que Yoyon trabalhava na loja de cartas de Ovol. Ela havia encontrado um quarto para alugar nas redondezas, e levava exatos 10 minutos para chegar ao trabalho, tempo suficiente para ouvir 4 de suas músicas favoritas. O trajeto até Jeovó oferecia a paisagem charmosa e tranquila do bairro de Yonhuidong, com cafeterias e os ônibus amarelo esverdeados que passavam na hora certa. Ver as pessoas passeando com os cachorros e aproveitando o sol da manhã também era algo corriqueiro. Yoyon parou em frente ao edifício Yongun no exato momento em que a 4ª música terminou. Foi então que um cheiro de manteiga delicioso vindo da padaria no térreo a atingiu, um aroma que a fez respirar fundo. Lá vamos nós de novo. Yoyon ainda estava se adaptando à mudança repentina em sua vida. Depois de pronunciar aquelas palavras como um mantra, encontrou forças para subir as escadas sem hesitar até o 4º andar, onde ficava Jeovol. Por ser um prédio antigo, os degraus eram um pouco altos, e dava até para sentir o frio emanando das paredes de cimento. Mas o aroma de pão fresco que subia do térreo compensava a friagem. Ao fim do corrimão de ferro prateado, via-se uma porta de ferro azul clara do lado direito. Em um círculo branco, lia-se a palavra Jeovol. Yoyon tirou os fones do ouvido e abriu a porta. Era como se estivesse entrando em outro mundo. Chegou cedo, hein? É que falta embalar alguns papéis de carta. Após a breve interação com Seonho, Yoyon deixou a bolsa carteiro preta embaixo do balcão do caixa. Ocupado com a bebê recém-nascida, Seonho, o dono da Jeovol, estava desesperado para encontrar um novo funcionário, então ligou para Yoyon, que fora sua colega de faculdade e havia acabado de chegar a Seul. Isso porque você não queria nem olhar mais para uma carta. Fazia 5 meses que Yoyon recebia cartas da irmã, uma mais curta a cada 2 semanas e uma mais longa por mês. Yoyon deixava os envelopes sobre a sapateira, nem se dava ao trabalho de abri-los. Então, quando a 3ª carta se juntou à pilha, o pai de Yoyon as colocou em cima da escrivaninha dela, mas em vez de respondê-las, ela dobrou os envelopes ao meio e os jogou no lixo. No entanto, a irmã continuou a mandar cartas que nunca seriam respondidas, e quando a 5ª carta apareceu dentro da caixa de correio, Yoyon decidiu sair de casa. Era a primeira vez em 28 anos que tomava uma decisão como aquela. Fazer o quê? Nada é perfeito, não é? Seonho deu de ombros e começou a empilhar algumas cartas sobre o balcão. Cada envelope tinha alguma coisa escrita, e Yoyon os observou com curiosidade. Sabe, logo nossa Yu vai fazer 100 dias de vida. Estou mandando os convites, então acabei escrevendo meus cumprimentos. Só de olhar, dava para perceber que havia mais de 50 envelopes ali, o que não era surpresa. Seonho era muito popular na faculdade, a lista de convidados era extensa. Yoyon reconheceu alguns nomes anotados no caderno. Quanta gente! Você escreveu uma carta para cada uma dessas pessoas? Bem, isso é fichinha para o dono de uma loja de cartas de renome. Naquele momento, Yoyon passava um pano no aparador onde itens como papéis de carta, canetas e envelopes ficavam expostos. O celular de Seonho tocou, e Yoyon pôde ouvir a voz da sogra dele, que soava afobada do outro lado da linha. A Yu estava sob os cuidados dela,
mas parecia que uma emergência havia surgido, e ele precisaria voltar para casa imediatamente. Como pode deixar? Seonho encerrou a ligação e se dirigiu a Yoyon na mesma hora. Me desculpe, sei que hoje é seu último dia de treinamento, mas vou ter que sair mais cedo. Sem problemas. Eu consigo me virar sozinha. Seonho parou a meio caminho da porta e se virou para Yoyon, com um olhar cheio de confiança. Yoyon, você poderia me ajudar com o envio das cartas? Ainda não consegui colocar todos os endereços nos envelopes. Você consegue enviar tudo amanhã antes do expediente? Pode deixar, faço tudo isso amanhã de manhã, sem falta. Valeu! Assim que Seonho saiu da Geovol, Yoyon saboreou o silêncio durante um instante antes de olhar pela janela do lado esquerdo. O céu de março estava limpo e ostentava um vigor radiante. Uma cadeia de montanhas cortava a paisagem bem no meio da janela, e logo abaixo viam-se casas de diferentes formatos coladas umas às outras. Dava até para ver os telhados coloridos sobrepostos, cinza, alaranjados e vermelhos, parecendo uma pintura. Foi por causa daquela vista que Yoyon aceitou trabalhar na Geovol. Sempre que contemplava aquele cenário aconchegante, parava de se preocupar e se irritar com o fato de não ter tempo para nada. O simples fato de estar ali, naquele lugar, parecia tranquilizá-la. Era o incentivo de que precisava. Parada em frente ao caixa, Yoyon desceu o olhar para o chão acinzentado. Os raios de sol em formato de trapézio que entravam pela janela pousavam na ponta de seu All-Star, e ao sentir os pés quentinhos, ela balançou os dedos dentro do tênis. Havia mais uma coisa de que Yoyon gostava tanto quanto aquela paisagem, a cor de pêssego das paredes da Geovol. Quando olhava para aquela cor, que cobria as paredes de cimento irregulares, sentia que havia entrado na caixinha de papel onde guardava anéis de brinquedo e prendedores de cabelo quando era criança. Era uma sensação de conforto e familiaridade, como se estivesse olhando todos os seus objetos preciosos reunidos em um único lugar. Assim, num piscar de olhos, uma semana havia se passado desde que começara na Geovol. Depois de fazer o inventário dos produtos, Yoyon pegou uma dobradeira para embalar os novos papéis de carta que haviam chegado. A superfície da dobradeira era longa, em formato de régua, e lisa, talvez por Seonho tê-la usado tantas vezes. Quando deslizava levemente sobre o papel dobrado, a dobradeira fazia um barulho engraçado. Yoyon não sabia o porquê, mas fazer aquilo repetidamente acalentava seu coração. Naquele momento, um casal de 20 e poucos anos entrou na loja. Nossa, aqui dentro é tão diferente de quando a gente olha de fora. Não falei? Este lugar é bem legal, né? Como estavam ali no meio da tarde em um dia de semana, deviam ser estudantes ou então freelancers. A mulher usava uma bolsa transversal de couro prateada, um cropped preto com um cardigã amarelo por cima e uma saia cargo azul. Já o homem tinha um corte de cabelo estilo mullet e vestia uma calça larga de veludo cotelê. Os dois tinham o mesmo estilo de todos os outros jovens. A Geo me escreveu uma carta pedindo desculpas, e o papel que ela usou era uma gracinha. Aí perguntei onde ela tinha comprado e descobri este lugar. Vocês duas brigam toda semana, mas continuam boas amigas, hein? Por que não brigaríamos, se podemos fazer as pazes depois? Além disso, não é fofo escrever uma carta para se desculpar hoje em dia? Yoyon embalava os papéis de carta em frente ao caixa e colocava os pequenos cartões dentro das sacolinhas transparentes, enquanto ouvia, em silêncio, a conversa do casal, que não parava de falar. Aliás, que difusor vocês usam aqui? Parece que a gente entrou numa floresta, perguntou a mulher, girando o corpo na direção do caixa. Yoyon ficou imóvel, como se estivesse brincando de estátua. Ela tentava ao máximo passar despercebida para que os clientes pudessem se concentrar nos produtos da Geovol, fosse permanecendo atrás da cortina translúcida em um dos lados do caixa, enquanto embalava os produtos. Ou evitando se aproximar de quem entrasse na loja. Parando para pensar, fazia muito tempo desde que Yoyon esteve cara a cara com alguém daquela forma. Não é um difusor, é um perfume. O produto fica exposto aqui na parte de baixo do balcão. Era um perfume chamado Inkwood. Exalava uma fragrância refrescante com um aroma florestal, como a cliente havia comentado. A esposa de Seonho fez questão de escolher uma fragrância para a loja e se desdobrou para achar aquele perfume. O aroma suave do eucalipto combinado com o aroma denso de tinta produzia o frescor da Geovol. Ah, então é isso. A mulher agachou, apoiando as mãos nos joelhos. O homem a imitou e deu uma boa olhada no Inkwood. A mulher levou o frasco do perfume até a ponta do nariz. Yoyon achou o casal divertido, pareciam dois gatos brincando um com o outro, aproveitando o momento. Por que tem uma mesa aqui? O homem apontou para a escrivaninha de madeira maciça e sua cadeira.
A mesa havia sido colocada na loja estreita para quem quisesse ser um penpal, ou seja, se corresponder com outra pessoa por meio de cartas. Desde então, Seonho esperava que os clientes a usassem para escrever cartas, e nem ligava para o fato de que isso diminuía o espaço de exibição dos produtos da Geovol. É onde os clientes que se inscreveram no serviço de penpal escrevem as cartas. E claro, quem não é um penpal também pode só comprar um papel de carta e escrevê-la aqui. Penpal? Yoyon indicou o nicho com as cartas disposto ao lado da mesa para o cliente, que arregalou os olhos. O serviço de penpal da Geovol funcionava assim. Quem quisesse contar algo que não poderia dizer nem às pessoas mais próximas ou dar seu apoio e encorajamento a algum desconhecido, poderia se inscrever e usar os papéis de carta dispostos na Geovol para escrever suas mensagens. Havia adjetivos escritos no envelope da carta, e o penpal poderia escolher um deles e circulá-lo para definir a si mesmo. Depois, era só pegar um adesivo quadrado, assiná-lo como quisesse e colá-lo como se fosse um selo. Era possível trocar cartas profundas e sinceras, mesmo não sabendo a identidade da outra pessoa. A Geovol era como um carteiro, responsável pela entrega das cartas. Gostaria de escrever uma e ver como é? Quando Yoyon abriu um sorriso gentil, a mulher observou o nicho de cartas, distribuídas em blocos retangulares. Em cada carta via-se o selo do remetente anônimo. Na parte inferior esquerda havia palavras como alegre, descontraído, inteligente, aflito, amante de livros, entusiasta da beleza, sociável, melancólico, necessitado de 3 xícaras de café por dia, único, nostálgico, divertido, faz bom uso do próprio tempo, pessimista, etc. Algumas delas estavam circuladas. A mulher, que olhava para os envelopes dos penpals com interesse, pegou uma carta, mas logo a pôs de volta no nicho. O homem a incentivou a experimentar, mas ela sorriu acanhada e fez que não com a cabeça. Não escrevo cartas desde a época da escola, acho que nem consigo mais escrever direito. E não é nem para um amigo. Qual é a dificuldade? Por que você não escreve, então? O homem desistiu da expressão séria e deu uma risadinha. Acho que também não consigo, respondeu. A mulher sorriu, escolheu um cartão com ilustrações de íris e delfinos e foi até o caixa. Os dois contemplaram a vista da janela por um breve momento e foram embora após um curto aceno de cabeça. O silêncio voltou a reinar dentro da Geovol assim que as vozes deles desapareceram. Yoyon foi até o nicho de cartas e colocou os envelopes virados todos para o mesmo lado. De repente se deu conta de que ela mesma não enviava uma carta para alguém havia um bom tempo, embora escrevesse tão bem quanto a irmã. Yomi era 5 anos mais velha que Yoyon, e no 6º ano do fundamental, já resolvia exercícios da turma acima, coisa que a Yoyon de 7 anos nem sonhava em fazer. Quando a irmã estava no 7º ano, ficou em 2º lugar no concurso de redação da escola. Yoyon, que estudava na mesma escola, venceu o concurso com um texto sobre a lavanderia do pai. Ele pendurou os certificados das duas, lado a lado, na parede da lavanderia e as abraçou. Aquela foi a primeira vez que um prêmio recebido por Yoyon fora posto ao lado de um prêmio da irmã, e ela se sentiu muito orgulhosa do feito. Depois disso, sempre que a lição de casa era escrever um texto, ela ficava animada. Também passou a participar de concursos de redação com frequência. Mesmo sem receber prêmios acadêmicos, a parede do quarto de Yoyon era repleta de prêmios de concursos de redação. No meio deles, havia muitos de concursos de redação de cartas. Seu vocabulário maduro para a idade e sua técnica resultavam do fato de ter uma irmã mais velha, inteligente e articulada. Para Yoyon, escrever cartas era muito mais fácil do que resolver problemas matemáticos. No entanto, por algum motivo, não conseguia mais se lembrar da última vez em que escrevera uma carta sincera para alguém. Mas não se sentiu mal por isso, já que era algo que naturalmente aconteceria. Em uma época em que as pessoas podiam entrar em contato umas com as outras em um segundo, como uma carta ainda poderia ser relevante? O chefe dela, Seonho, também não estava seguro de que conseguiria manter a loja aberta apenas com a venda de papéis de carta e o serviço de penpal. Os jovens de hoje pareciam achar constrangedor trocar palavras de afeto, que dirá expressar sentimentos por meio de cartas. Por esse motivo, Seonho começou a vender outros produtos como perfumes, cadernetas, canetas tinteiro, entre outros, tudo com um toque especial da Geovol. Embora ele ainda acreditasse no valor das cartas, era necessária uma nova estratégia para atrair clientes jovens. Me faça querer escrever, murmurou Yoyon para si mesma e abriu o diário de registro da Geovol. Diário de registro da Geovol? Data: 26 de março, fim de semana, clima: ensolarado, funcionária. Voo Yoyon, número de clientes: 23, vendas no cartão:
220.800 won, vendas em dinheiro, 10.500 won, vendas totais, 231.300 won. Lista de produtos fora de estoque. Série frutas azeitona, poucos papéis de carta e envelopes restantes, peso de papel em formato de golfinho da marca Sumitane. Itens essenciais. Sacolas plásticas para embalagem. Observações. De manhã, um rapaz de 20 e poucos anos me pediu para tirar uma foto enquanto ele fingia escrever uma carta. Ele disse que não gostava de escrever de verdade e que veio até aqui porque viu a loja no Instagram, então acho que todo o tempo que você passa atualizando o perfil da loja está valendo a pena. Já imaginou um monte de jovens moderninhos frequentando o nosso bairro? Acho que os clientes da minha idade não estão acostumados a escrever cartas. Mas tenho certeza de que algumas pessoas preferem escrever à mão o que estão sentindo do que enviar mensagens pelo KakaoTalk ou pelo Instagram. Enfim, não deveríamos atrair esses clientes em potencial para ajudar a Geovol a prosperar? Pense com carinho nisso, chefe. Emoticon tímido. Eram 18h25, e o sol estava se pondo através da grande janela à frente quando ela terminou de escrever no diário de registro. Diferentemente da janela à esquerda, cuja paisagem era dominada pela cadeia de montanhas, a janela à frente dava para os 5 andares do edifício Ieonha, construído nos anos 1970. Segundo Seonho, as paredes do prédio, que antes eram apenas lilás, haviam sido pintadas recentemente com uma faixa vertical azul marinho à esquerda do nome Ieonha. Ele ainda estava se acostumando ao azul marinho vibrante. Ao espiar por entre as cortinas do quarto andar, ela pôde ver uma mulher se exercitando com pesos leves. Como trabalhava ao lado do edifício Ieonha, Yoyon sentia que era vizinha dos moradores daquele prédio. A proximidade lhe dava uma sensação de intimidade. 2. Yoyon lavava o chão com o esfregão no mesmo ritmo dos movimentos da mulher que se exercitava. Avessa a exercícios físicos, Yoyon movia-se com mais consciência e dedicação. Enquanto esfregava o chão em ritmo acelerado, um homem alto apareceu à sua frente e a olhou de cima. Ele parecia ter a idade de Yoyon, ou 30 anos no máximo. Seonho-yun não está? Ele disse que vinha trabalhar hoje. O chefe? Ele saiu mais cedo por causa da bebê. Posso ajudar? Será que aquele homem sabia que Seonho tinha uma filha? Os dois se conheciam fazia tempo? Enquanto Yoyon refletia, o homem começou a olhar ao redor como se não acreditasse nela. Por mais que Seonho gostasse de uma pegadinha, ele não era tão infantil a ponto de se esconder debaixo do balcão ou atrás da porta. Eu trouxe isto aqui para ele. Mandei uma mensagem dizendo que iria me atrasar, mas ele não me respondeu. O homem ergueu a tela que carregava ao lado do corpo. Estava embrulhada em jornal, então não dava para saber como era a pintura contida ali. Yoyon pegou a tela e a apoiou ao lado do caixa. Era tão grande que chegava na altura de sua coxa. Ainda bem que tinha mais alguém aqui. O homem coçou a cabeça e curvou o corpo na direção de Yoyon, como em agradecimento por ela ter recebido o objeto. Yoyon olhou e sorriu, constrangida. Achou que ele iria embora, mas então, por que continuava parado no mesmo lugar? Será que ela deveria perguntar mais alguma coisa a ele? Aqueles são os convites que o Seonho-yun vai mandar, não é? Como? Ah, sim. O homem apontou para os envelopes em cima do balcão. Yoyon sentiu que era um assunto muito pessoal para tratar com um homem que acabará de conhecer, então instintivamente ficou na defensiva. Após uma resposta breve, ela deu um passo para trás, distanciando-se do homem. O endereço do destinatário está escrito muito para a frente. Uns 5 milímetros, talvez? Isso é um problema? Perguntou Yoyon sem qualquer maldade, mas logo se calou, pensando que talvez tivesse sido um pouco rude. O homem abriu um sorriso discreto e respondeu que provavelmente sim. Neste momento, o celular dele tocou dentro do bolso. Enquanto atendia a ligação, o homem curvou-se outra vez, dizendo que voltaria em breve, e saiu da Geovol. Apesar de curta, aquela visita tinha sido bem agitada. O fato de o sujeito ter aparecido após o expediente dela, dito apenas o que tinha para dizer e saído, havia sido um tanto desagradável. No entanto, quando Yoyon parou para pensar melhor, percebeu que não tinha sido tão ruim assim. Quando ela terminou de arrumar a loja e pegou a bolsa, seu celular começou a tocar. Era Seonho. Yengvan já passou aí, né? O bonitão alto. O cara com a tela? Já passou sim. Encomendamos um retrato para os 100 dias de vida da Yu. Foi por isso. Ele é algum pintor? Ou artista gráfico? É autor de webtoons, bem famoso. Enchi tanto o saco dele que consegui encomendar de graça. Yoyon estava prestes a perguntar dos endereços nos envelopes, mas se deteve.
Já havia preenchido todos os 50. Além disso, se distraiu quando Seonho lhe pediu para desembrulhar a tela e enviar uma foto para ele, todo animado. Yeon imediatamente rasgou o jornal que embalava a tela. Os traços do autor de webtoons deixaram o rosto de Ayu ainda mais fofo e delicado. Ela riu quando percebeu que ele a havia desenhado em um vestido rendado demais para um bebê que mal chegou aos 100 dias. Estava claro que o artista havia tentado dar um toque realista, porém manteve o estilo característico de webtoons e acrescentou a própria personalidade ao retrato. Ele é o cliente número 1 da Geovol. Foi a primeira pessoa a dar atenção à loja quando foi inaugurada, um ano atrás. Ele mora no 5º andar do prédio do outro lado da rua, o Yeonha. Ao ouvir as palavras de Seonho, como que por instinto, Yeon olhou para o prédio através da grande janela. Ele está usando o espaço basicamente como oficina para o próximo lançamento, mas tem passado por um bloqueio criativo. Por isso só está morando lá mesmo. Hoje ele parecia bem? Faz uns dias que nos encontramos, e o cabelo dele parecia um ninho de rato. Ele parecia bem. Ótimo. Após encerrar a ligação, Yeon olhou mais uma vez para o 5º andar do edifício Yeonha do outro lado da rua. Agora que o homem sabia quem ela era, só de pensar em ter de cumprimentá-lo quando esbarrasse com ele na rua a deixava constrangida. Torceu para que não precisasse fazer contato visual com ele durante o expediente. Então pegou sua bolsa e saiu da Geovol, se perguntando se Yangvan tinha ido direto para casa. Yeon andou devagar pela rua e observou o céu mudar de cor. Eram momentos como aquele, quando o sol se punha e ela começava a sentir fome, que Yomi chamava de hora de correr do parquinho para casa. Durante a infância, aquele era o momento em que as crianças que brincavam no escorregador ou no trepa-trepa do parquinho, antes do jantar, se dispersavam uma após a outra ao ouvir o chamado das mães. Quer a irmã soubesse disso ou não, era a hora de voltar para casa. 3. Antes de iniciar o expediente, Yeon foi até os correios de Yonhudong para enviar os 50 convites de Seonho. A agência ficava a apenas 1 minuto da Geovol. Quando Yeon perguntou a Seonho onde ficava a agência mais próxima, ele respondeu que só notou que havia uma nos arredores pouco depois de se instalar. Ter uma agência dos correios por perto ajudou a construir a imagem da Geovol. Yeon sempre considerou Seonho um homem de sorte. Ele queria ser ator, cursou teatro e cinema, passou por uma fase de bebedeira e diversão, e depois de ser rejeitado em seu 100º teste, desistiu de atuar e conheceu sua linda e brilhante esposa. Muitas pessoas ficaram preocupadas quando ele desistiu da carreira de ator, já que atuar era sua paixão. Mas Seonho e a mulher tinham uma vida boa, e ele logo se tornou um pai em tempo integral. Quando alguém dizia que ele havia ganhado na loteria por ter uma esposa que trabalhava numa empresa grande, Seonho fechava a cara e dizia só ter descoberto que a esposa era bem-sucedida depois de ter se declarado para ela, mas então admitia estar muito mais feliz com sua vida atual do que antes. Mesmo assim, as pessoas ao redor continuavam tirando sarro de Seonho só para ver a reação impagável dele. Tem um total de 50 envelopes para enviar, mas não será considerado envio em massa, né? Geralmente só é considerado envio em massa quando são mais de 100. A funcionária dos Correios parecia ter a idade de Yeon, talvez um pouco mais nova. O jeito animado de falar e sua aparência davam a impressão de ter começado ali havia pouco tempo. Ela pegou os envelopes da mão de Yeon e os colocou na máquina de triagem de correspondência. Após a verificação dos envelopes, a funcionária balançou a cabeça de leve. Olha, a linha de endereço do destinatário está muito para frente, a máquina não vai conseguir reconhecer. O quê? Uns 5 milímetros? Que pena. Tem um custo extra, sabe, caso não dê para reconhecer o endereço. Um custo extra? Yeon se lembrou da noite anterior, quando Yangvan comentou da diferença de apenas 5 milímetros na localização dos endereços. Ela não tinha acreditado, mas era verdade. Ao ver que a máquina era sensível a qualquer mínima diferença, Yeon percebeu que o homem estava certo. O custo é de 120 won por peça. Gostaria de pagar? Yeon fez que sim com a cabeça enquanto suspirava. Com uma expressão igualmente infeliz, a funcionária voltou a lidar com o envio dos envelopes. Tinha sido um pequeno erro, e era natural que Yeon não soubesse desse detalhe, já que havia começado na loja apenas uma semana antes, mas, ainda assim, suas bochechas coraram. De qualquer maneira, ela precisava explicar a situação para o chefe, então ligou para Seonho assim que saiu da agência dos Correios. Ele, que estava preparando leite para Ayu, soltou uma risada alta quando soube da frustração de Yeon. Você deve ter passado a maior vergonha no correio. Seu rosto está vermelho de novo, né, vô Yeon? Perguntou, aos risos.
Que rosto vermelho o quê? Gastei 6.000 won a mais, então estou te devendo um café. Por que está pensando no dinheiro? Isso é trabalho para o chefe. Não tem problema, chefe. Foi erro meu, sabe? Ou você prefere que eu reponha os 6.000 won no caixa? Vou Yoyon. O quê? Pare de tentar ser perfeita logo de cara. Faz só uma semana que você começou na Geovol. Yoyon fez um beicinho e encerrou a ligação com um tudo bem. Quando se mudou para Seul para fugir das cartas da irmã, não tinha a intenção de tentar ser boa em alguma coisa ou de alcançar um objetivo. Antes de trabalhar na loja de cartas, Yoyon tinha estudado para se tornar cineasta e se esforçava para não passar vergonha na frente da equipe. Acordava mais cedo que os outros, esquadrinhava o estúdio de filmagem e traçava um plano B e um plano C só por garantia. Naquela época ela era bastante incisiva, mas não queria magoar ninguém, então só dizia metade do que gostaria quando alguém cometia um erro. E Yoyon se culpava pelos erros cometidos pela equipe, afinal, ela era a diretora. Esse velho hábito ainda a acompanhava na Geovol. Ela fazia questão de que tudo que passasse por suas mãos saísse perfeito. Seonho sabia que Yoyon era assim, e aquela não era a primeira vez que ele a repreendia por tentar ser perfeita logo de cara. Ele só queria que ela soubesse que não precisava agir assim na loja de cartas. As manhãs na Geovol começavam com os raios de sol atravessando a enorme janela e acariciando os papéis de carta. Antes de inaugurar a loja, Seonho tinha aprendido carpintaria como um hobby, e fez à mão um aparador para guardar os produtos. O tampo de vidro permitia que todos vissem o que havia dentro da primeira gaveta de madeira escura, enquanto outros materiais eram armazenados nas gavetas de baixo. Assim os clientes poderiam abri-las uma a uma. A ideia de Seonho era passar a sensação de se estar abrindo um envelope toda vez que uma gaveta era aberta. Na opinião de Yoyon, Seonho era um romântico incorrigível. Deve ter sido o charme dele que conquistou o coração da esposa que trabalhava cercada de máquinas em um laboratório gelado, e sua capacidade de dar sentido a sentimentos confusos e aos mistérios da vida à sua maneira. Era evidente todo o cuidado que Seonho havia empregado na escolha dos materiais, nas medidas e no lixamento da madeira. Yoyon tirou 2 fotos para registrar aquela manhã de primavera na Geovol, uma da janela da frente e outra da janela lateral. Ela conseguia sentir o cheiro da luz do sol ao olhar para o céu limpo do início da primavera. O cheiro suave de roupa de cama sequinha, do cabelo bem penteado de uma criança, do solo macio de onde as sementes começavam a brotar. Um aroma doce ou refrescante. Sumbai, acho que consigo sentir o cheiro da luz do sol que entra na Geovol. Depois de digitar a mensagem, Yoyon ponderou se não estava sendo sentimental demais. Mesmo assim, clicou em enviar, junto com as fotos. 5 minutos mais tarde, ela ainda não havia recebido uma resposta, provavelmente porque Seonho estava ocupado com Ayu. Um número considerável de clientes apareceu após o almoço, a maioria mulheres na faixa dos 20 anos, além de alguns casais e mães com os filhos. Uma senhora de cabelos grisalhos comprou um presente para o neto, em comemoração à formatura dele no ensino fundamental, e enquanto experimentava uma caneta tinteiro, pegou um livro que ficava no balcão. Era um compilado de cartas de amor escritas entre meados e o fim dos anos 1980. Essas cartas foram escritas antes do meu neto nascer. Naquela época, era comum trocar palavras românticas desse jeito. Hoje em dia, tudo termina com eita ou saudades para uma idosa que nem eu, é meio triste. Yoyon concordou com a cabeça. Enquanto embalava a caneta tinteiro Lilliput, da marca Caveco, informou a senhora que lhe daria um cartão com padrão de flores como cortesia. A senhora examinou com cuidado os cartões que Yoyon mostrava e elogiou os detalhes de cada um. Yoyon ficou imaginando como deveria ter sido a vida daquela mulher, para que ela descrevesse a beleza das coisas com tamanha intensidade. Vou levar este. Ela escolheu um cartão com desenhos de camomilas. As flores lembravam ovos fritos com suas pétalas brancas e estame amarelo, e lia-se a frase "Consigo superar qualquer dificuldade", o que parecia ser a mensagem ideal para um neto que acabava de se formar no ensino fundamental. Ao terminar de embalar a compra cuidadosamente, Yoyon anotou os itens e preços no recibo. A senhora a observou enquanto ela escrevia. Yoyon acabou relaxando a mão tensionada e passou a escrever com um pouco mais de delicadeza. Sua caligrafia é linda. Obrigada. Ao pegar o embrulho de papel, a senhora olhou nos olhos de Yoyon e acrescentou: se eu trabalhasse aqui, iria me sentir linda. Yoyon abriu um sorriso em resposta. Depois que a senhora foi embora, a loja ficou silenciosa outra vez.
Yoyon abriu o site da loja para verificar os pedidos online e foi embalar os itens para envio. Anotou em seu diário de registro quais produtos e materiais precisavam ser repostos e colocou uma playlist de músicas escolhidas por Seonho para tocar. Observando as cartas no nicho do serviço de PayPal que ainda não tinham encontrado um destinatário, pensou em diversas coisas. Em como seria bom se mais clientes utilizassem esse serviço, no que ela iria jantar, que deveria deixar os cartões com padrão de flores no compartimento de cima agora que era primavera. Enquanto estava perdida em pensamentos, Youngwan retornou à loja, desta vez carregando um saco cheio de pães em cada mão. Em comparação ao dia anterior, sua aparência estava um tanto desgrenhada. O cabelo estava armado, parecia ter secado ao vento, e a barba estava por fazer. Ele vestia um conjunto de moletom cinza da cabeça aos pés, e pelo cheiro das roupas, Yoyon percebeu que ele usava o mesmo amaciante que ela. Trouxe isto da padaria no primeiro andar. Mas por quê? O Seonho Yun me pediu para comprar o seu almoço. Posso te chamar só de Yoyon? Ela pegou o saco de pães e respondeu que sim. Afinal de contas, estava claro que ele e Seonho eram próximos, e provavelmente ela iria vê-lo de vez em quando, ainda que não quisesse. Estava movimentado mais cedo, agora as coisas estão meio paradas. Quando Yoyon olhou para ele com uma expressão que dizia, "Como é que você sabe?", Youngwan sorriu discretamente e apontou para a janela à sua frente. Ele tinha visto pela janela do 5º andar do edifício Yeonha. Eu não fico olhando de propósito, ok? Só dei uma olhada quando fui atender a ligação do Seonho Yun. Ah, espero não ter te ofendido. Não, tudo bem. Costumo deixar as cortinas fechadas porque preciso me concentrar no trabalho. Aliviada, Yoyon assentiu. Youngwan comentou que volta e meia passava na Geovol para comprar papéis de carta. Yoyon se perguntou se ele costumava escrever muitas cartas, se era popular, como Seonho. Após dizer que iria dar uma olhada pela loja, Youngwan se dirigiu até o aparador de madeira. Yoyon tirou um dos pães da embalagem que ele trouxera e deu uma mordida. Era um pão doce recheado com bastante chantilly, mas não tinha gosto de gordura. Ela tinha o hábito de tomar um café da manhã reforçado e por isso pulava o almoço, e parecia que Seonho se lembrava até disso. De pé atrás do caixa, Yoyon usava a dobradeira nos envelopes. A música ambiente e os raios do sol do meio-dia que entravam na Geovol suavizaram um pouco mais a expressão no rosto de Youngwan, que abria as gavetas uma a uma. De vez em quando dava para ouvir passos pelo chão. Vou pagar por esse serviço. Posso escrever aqui mesmo, né? Youngwan escolheu um jogo de papéis de carta da série Frutas e ao abrir o envelope, o papel revelou a imagem plana de um pêssego cor-de-rosa pintado em cores quentes. Yoyon adorava a série Frutas com suas cores lindas e desenhos que também incluíam uva verde, pera, maçã e limão. Isso. Prefere escrever a lápis ou caneta? Youngwan respondeu à pergunta de Yoyon tirando uma caneta esferográfica de dentro do bolso. O modo como ele movimentava a caneta do modelo Monami 153 parecia gritar, quanto mais simples melhor. Youngwan sentou-se à mesa e pegou uma carta que havia recebido de alguém, parecendo querer lê-la mais uma vez antes de responder. Yoyon abaixou um pouco o volume da música para ajudá-lo a se concentrar e ao notar a mudança de expressão no rosto de Youngwan, ficou curiosa para saber o conteúdo da carta. Youngwan percorreu a carta com um olhar atento. Prezado escritor. Faz uns dias que eu estava na minha cama depois do expediente, relendo seu webtoon. O senhor foi muito modesto ao dizer que só queria escrever um webtoon e que não entendia nada do assunto quando começou, mas eu ainda sou muito fã de minha vizinha Yeonjong. Mesmo sendo maltratada o tempo todo pelos chefes, Yeonjong consegue se abrir para os outros. Sinto empatia e torço por ela. Os sentimentos de hoje não durarão para sempre. Não vou perder meu dia precioso por causa de algo que não é eterno. Esse é meu trecho favorito. Saiu no volume 13. Ouvir o que seus personagens têm a dizer é estranhamente empoderador. Agora estou aguardando seu próximo lançamento. Youngwan dobrou a carta que acabará de ler e a pôs no envelope. Pela expressão em seu rosto, parecia que ele tinha acabado de mascar uma erva medicinal amarga, e o som baixo de um suspiro chegou aos ouvidos de Yoyon. Ainda assim, ele se alongou, os punhos cerrados como que para se recompor, e começou a escrever uma carta com a caneta Monami. Yoyon ficou em silêncio para deixá-lo à vontade, enquanto dobrava os envelopes atrás da cortina translúcida. Logo pôde ouvir o som da caneta deslizando no papel. Para senhor, pêssego tímido. Olá senhor, ou senhora pêssego tímido. Aqui é o autor de webtoons Youngwan. Ontem à noite, enquanto eu planejava meu próximo projeto e arrumava a casa, fiquei pensando no que responder para você.
Já faz um ano desde o fim de minha vizinha Yeonjeon, e fico muito agradecido pelas pessoas ainda se lembrarem dela. Não sei por onde começar, então vou falar do que está à minha volta nesse momento. Do outro lado da rua onde moro, há uma loja que vende papéis de carta. O nome da loja é Jeovol, que é uma maneira mais formal de dizer carta em coreano. É curioso ver uma palavra que usamos no dia a dia ganhar importância desse jeito. Em uma época que passamos 24 horas conectados pelo celular, fico pensando no que significa dar tanta relevância às cartas. Quando o produtor do Webtoon me disse que você tinha me enviado uma carta escrita à mão, e não um e-mail, achei um tanto estranho. Às vezes, fico pensando que estamos vivendo uma época em que receber o carinho de alguém de forma tão concreta é coisa rara. Talvez seja por isso que hoje eu esteja me sentindo um pouco mais revigorado, graças à sua carta. Ainda estou trabalhando no próximo lançamento que não vai demorar a sair. Espero que receba todo o meu carinho por meio destas palavras. Desejo tudo de bom para você. Emoticon sorrindo. De Yangvan. Ao colocar o último ponto final, Yangvan alongou as costas devagar, então pegou a carta, a dobrou e a colocou no envelope. Colou um adesivo na abertura para selar e voltou para onde Yeonjeon estava, atrás do caixa. Você também envia as cartas, né? Sim. É só comprar um selo que envio para você. Então vou querer, por favor. Depois de pagar pelo selo, Yangvan fez uma leve mesura e saiu da loja. Yeonjeon baixou o olhar para o envelope em suas mãos. Sentiu inveja de como Yangvan parecia escrever com facilidade, de sua capacidade de ecoar as palavras de alguém, de enviar uma resposta sem pensar demais. Era quase o fim do expediente quando ela recebeu uma ligação de Seonho, dizendo que passou o dia todo no hospital, pois Ayu teve uma febre repentina. Agora que a bebê tinha se recuperado, Seonho podia elogiar as fotos tiradas por Yeonjeon de manhã e dizer que havia gostado delas, além de pedir que Yeonjeon as postasse no Instagram da Jeovol quando tivesse tempo. Sabia que você ia me pedir isso. É que você escreve tão bem. Se não tiver mais nada urgente para fazer, por favor, dê uma olhada no diário de registro. Já olhei, mas não sei se é uma boa ideia vender agendas na Jeovol. Nos últimos dias, muitos clientes perguntaram se a Jeovol também vendia agendas. Já que quase todos os papéis de carta eram fabricados ali, muitas pessoas queriam saber se eles tinham agendas próprias. Yeonjeon teve o cuidado de anotar a demanda dos clientes no diário, esperando que Seonho a considerasse, mas ele não havia se decidido até o momento. Já tem gente que liga perguntando se vendemos fita adesiva ou marcadores porque todo mundo acha que a Jeovol é uma papelaria. A intenção de Seonho era vender itens relacionados a cartas, mas ele não queria que a loja tivesse cara de papelaria. Seu receio era de que o lugar perdesse a identidade se começassem a vender agendas. Na verdade, quando Yeonjeon chegou a Seul, ela só descobriu que o nome Jeovol tinha a ver com cartas quando começou a trabalhar para Seonho. Foi assim que ela, que não aguentava mais ver cartas, descobriu que Seonho havia aberto uma loja de cartas. Antes, quando pesquisou sobre a loja, só havia encontrado informações que diziam que era uma loja de material de escritório. Ora essa! Quem procura por papéis de carta não é a mesma pessoa que gosta de escrever em todo tipo de coisa. Bem, não importa se a pessoa vai fazer anotações ou escrever um diário, se no fim das contas, ela pensar que é uma carta para alguém, não faz diferença usar uma agenda ou um papel de carta, não acha? Após um momento de silêncio, Seonho falou quase sussurrando. Até que você tem razão. Quando Seonho desligou dizendo que iria pensar no assunto, já era hora de encerrar o expediente. Yeonjeon terminou de organizar tudo e estava pronta para ir embora. Sobre o balcão, havia um bloco de papéis de carta embrulhado, parecido com um manuscrito. Ela se lembrou dos manuscritos que costumava escrever durante a infância, quando participava de concursos de redação. Yeonjeon fitou o bloco de papéis por muito tempo até decidir arrancar uma folha dali. Depois de ver um homem da mesma idade que ela redigir uma carta com tanta facilidade, ficou frustrada por não conseguir escrever uma palavra sequer. Porque eu não consigo mais escrever. Mesmo agora, se lesse as cartas da irmã, Yeonjeon não conseguiria escrever uma linha que fosse em resposta. Não havia perdido o encanto pela escrita, só não sabia o que dizer à irmã. Assim como o filme que tentou produzir, aquilo tinha perdido espaço em sua vida. No entanto, por impulso, Yeonjeon acabava de rabiscar para minha irmã na primeira linha do papel quadriculado. Tinha ocupado 16 quadrados com espaços. Era hora de passar para a próxima linha. Mas Yeonjeon não conseguiu pensar no que dizer a seguir. Os quadrados vazios esperavam pelas palavras dela, mas a caneta em sua mão não sabia descer até o papel.
Não sei mais o que escrever. Yoyon soltou a caneta, amassou o papel de carta e o jogou na lixeira. No momento em que saiu da Geovol, o céu começou a escurecer rapidamente. Estava com cara de que iria chover muito em breve. É só voltar para o caminho certo. Diário de registro da Geovol. Data: 11 de maio, dia de semana, clima, chuvoso, funcionária, voo Yoyon, número de clientes, 38, vendas no cartão, 349.600 won, vendas em dinheiro, 0, vendas totais, 349.600 won, compras no site da loja, 6, lista de produtos fora de estoque. Série Amor Carvalho, papel de carta no tamanho G, poucas unidades restantes. Agenda série Toy From, cor, Softcraft, 3 unidades na loja. Precisamos de mais. Itens essenciais, fita dupla Face observações. Faz 3 dias que está chovendo. Não muito, mas está úmido lá fora, então estou deixando o desumidificador ligado direto, com medo de que os papéis fiquem molhados. Por causa da chuva, não têm aparecido muitos clientes. Deve ser porque há muitos lugares para comprar cartas de agradecimento em maio. Cartõezinhos de muito obrigado são os mais pedidos. Acho que as pessoas gostam porque não precisam escrever tanto. Ainda temos alguns em estoque, mas já vou encomendar mais. E o pessoal está gostando das agendas. Precisamos promover mais no Instagram. Força, chefe! Yoyon esperou pelo fim do expediente com o arquivo de anotações do dia anterior aberto na tela do notebook. Enquanto assistia a chuva cair lá fora pela janela, uma atmosfera tranquila pareceu tomar conta da Geovol. Parada no meio da loja, Yoyon entendia por que a palavra tranquilidade se parecia com imobilidade. Sentiu um embrulho no estômago, como se fosse um buraco negro, absorvendo todos os sons da cidade. Em dias chuvosos, emoções como aquela criavam raízes dentro dela. Emoções que flutuavam como plantas aquáticas, carregando seu senso de realidade. 10:05. Falou Yoyon em voz alta de caso pensado, ao olhar as horas no celular. A verdade é que ela tinha medo de que não restasse som algum no mundo. Ela reabasteceu a primeira gaveta do aparador com papéis de carta que combinavam com o fim da primavera. Tirou fotos da janela enquanto as gotas de chuva deslizavam pelo vidro e leu as postagens dos clientes que marcavam a Geovol em seus perfis do Instagram. Por ser o mês da família, muitos agradeciam aos pais e professores. Yoyon se lembrou de quando era criança e fez um colar de cravos na escola para dar de presente de Dia das Mães. Era um colar simples feito de papel crepom vermelho cortado em quadrados com uma tesoura dentada, e tinha uma foto de seu rosto colada no centro. Na época, como ainda era jovem e inocente, sentiu orgulho de si mesma por ter feito aquilo. Sua irmã te mandou outra carta. Me passe o seu endereço que eu te envio. Então veio a mensagem da mãe. Uma mensagem indesejada. Sem responder, Yoyon enfiou o celular no bolso e terminou a limpeza um pouco mais cedo do que de costume. A chuva havia apertado, e dava para ouvir o som das gotas caindo. Não está muito tarde, não é? Vim aqui por conta do serviço de PayPal. Um homem encharcado entrou na Geovol. Ele não carregava guarda-chuva. De terno azul marinho e com o cabelo úmido jogado para um dos lados, aparentava ter 30 e poucos anos. A julgar pela gravata borboleta vinho que usava por cima da camisa branca e a maleta de couro marrom que carregava, era óbvio que ele estava por dentro da moda masculina. Claro, por gentileza, preencha o formulário do serviço aqui. As mãos do homem ainda estavam molhadas, então ele puxou um lenço do bolso e secou minuciosamente entre os dedos. Faltavam 5 minutos para a loja fechar. Quando tirou a carta-resposta que havia escrito de um bolso na parte de dentro do terno, ela não conseguiu pensar em outra palavra a não ser fiasco. Mas o que? O envelope na mão do homem estava pingando. Suas roupas molhadas tinham encharcado o papel. A tinta preta havia manchado até o lado de fora, e não dava para saber se a carta ainda estava legível. Yoyon entregou um lenço de papel para o homem, que o pressionou contra o lado de fora do envelope molhado para secá-lo. Ele tirou a carta de lá com cuidado e abriu, mas um quarto da folha estava completamente ensopado e as palavras ilegíveis. Ah, droga! Yoyon não teve coragem de dizer que já estava no fim do expediente para alguém que parecia tão desesperado. O homem coçou a nuca e olhou para seu relógio de pulso. Sinto muito, muito mesmo. Mas será que eu posso reescrever a carta aqui? Não vou conseguir vir mais esta semana por causa do trabalho e não queria deixar meu PayPal esperando por muito tempo. Fazia quase 3 meses que Yoyon trabalhava na Geovol. Sempre que ocorria um imprevisto, ela pensava, o que Seoyeon faria? A maioria dos problemas era resolvida dessa forma.
Se Seonho estivesse ali, ele não teria conseguido conter o sorriso de tanta animação e teria dado risada, dizendo que não havia problema. Claro, vá em frente. Vou organizar umas coisas por aqui. Vou escrever rapidinho. Obrigado. Com um sorriso amplo no rosto, o homem se sentou à mesa. Ele tirou um estojo de couro de dentro da maleta e pegou uma caneta tinteiro antes que Oyeon pudesse lhe oferecer uma. O homem parecia estar decidido a ser o menos inconveniente possível. Oyeon o observou enquanto tirava o restante do pó no parapeito da janela com um pano seco. Ele imediatamente abriu a galeria de fotos do celular e tocou na foto da carta que havia escrito, o que, felizmente, indicava que não precisaria pensar no que escrever tudo de novo. Para não o atrapalhar, Oyeon se movimentou como um gato, sem fazer qualquer barulho. Ela já havia desligado a música ambiente da Geovol. Só vou precisar copiar tudo, vai levar uns 10 minutos. Tudo bem, fique à vontade. Parada atrás do caixa, Oyeon olhou pela janela e viu uma massa cinzenta de nuvens carregadas deslizando lentamente pelo céu, feito uma tartaruga. Os tons de azul e vermelho dos telhados coloridos tinham escurecido após o banho de chuva, e até o cume das montanhas estava coberto de verde escuro, como se a paisagem tivesse deixado de ser uma aquarela e se tornado uma pintura a óleo em que se havia usado tinta demais. Uma letra após a outra. A caneta tinteiro do homem fazia cócegas no papel. A manga da camisa dele se movia devagar, levemente erguida para que a ponta não encostasse na tinta. Quando chegou à metade da carta, o homem relaxou e se dirigiu a Oyeon. É a segunda vez que nos correspondemos. Meu penpal está no ensino médio. Ele manteve os olhos fixos na carta e continuou. É uma surpresa, pois faz tempo que não converso com alguém jovem assim, e essa pessoa está bem preocupada sobre qual carreira seguir. Não sei qual conselho dar, não quero dar uma de sabichão. Oyeon ficou curiosa, mas não fez perguntas. Não queria se intrometer na conversa particular dos dois, era como se estivesse insultando a carta. Quando foi que começou a se importar com o valor de uma carta? Oyeon riu. Estava passando tempo demais com Seonho. Enquanto isso, o homem se esforçava para terminar de escrever, já quase chegando à última linha. Para, terceiro ano do EN. Oi, parceiro. Está chovendo enquanto te escrevo esta segunda carta. Como você está? Adorei o pinguim que você desenhou na nossa última correspondência. Vou cortar direitinho, dar um acabamento e usar como marcador de páginas, se estiver tudo bem para você, claro. Apesar da sua modéstia, você desenha muito melhor do que eu esperava. Será que o motivo para você não ter certeza do que quer fazer da vida seja o fato de ter muitos talentos? Você me perguntou como sabemos se nosso coração está indo na direção certa, não foi? Olha, para ser sincero, depois que me tornei adulto acho que me esqueci da maioria dos momentos em que me senti nervoso. Eu sou contador, trabalho com números. Brigo com os 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rabiscados em uma folha de papel todos os dias, sabe? Se eu não prestar muita atenção nos dígitos depois do marcador decimal, o estrago pode aumentar até virar uma bola de neve. Se eu ficar com a cabeça nas nuvens, na certa vou cometer um erro, então sempre deixo minhas emoções sob controle durante o trabalho. Foi por isso que comecei a valorizar os vazios. Eles são espaços onde posso respirar, e tudo bem se eu ficar um pouquinho à toa. Depois de curtir o descanso que os vazios me oferecem, às vezes também acabo baixando a guarda. Há momentos em que nossa música favorita, ou um filme, ou um poema mexe com o nosso coração. Algo capaz de te relaxar, ou te comover, ou fazer sua cabeça ficar a mil, como se estivesse flutuando a noite toda pelo espaço. Para encontrar algo assim, você precisa se permitir ser vulnerável. Em breve, você também vai descobrir como, às vezes, algo que parece inútil pode ser bastante útil. Não vou me estender muito, não quero parecer um sabichão, então vou parar por aqui. Aproveite sua recém-chegada primavera. De K. Contador. O homem recolheu os papéis de carta um a um, os assoprou, os espalhou pela mesa e começou a abaná-los com as mãos para que a tinta secasse. Ao ver um cliente demonstrando tanto apreço pela carta, a palavra Geovol veio à mente de Oyeon na mesma hora. Ele lhe entregou a carta dobrada com cuidado. Aqui. Agradeço se puder enviá-la. Na hora que o homem foi embora, felizmente já havia parado de chover. Oyeon passou a ponta do dedo pelos cantos rígidos do envelope antes de guardá-lo na gaveta do caixa. A assinatura do estudante no selo de penpal era Pingu, o nome do pinguim protagonista do desenho animado em Climation. Oyeon descobriu o número do celular de Pingu na lista de clientes que utilizavam o serviço de penpal e enviou uma mensagem. Serviço de cartas Geovol? Olá, seu Yeonvovo.
Esta mensagem é para informar que você recebeu uma resposta para sua carta através do serviço de PayPal. Por gentileza, venha até a loja durante nosso horário de funcionamento. Caso não seja possível comparecer, podemos efetuar a entrega em domicílio. A caminho de casa após um longo dia de trabalho, Yoyon caminhava por uma tranquila área residencial, com o capuz do casaco levantado e um boné por baixo. Tinha ficado espantada com o preço exorbitante dos aluguéis em Seul e se perguntou como alguém conseguia morar ali. Para a sorte dela, Seonho havia lhe emprestado dinheiro do calção, o que a ajudou a conseguir um quarto e sala por 450 mil won mensais. Yoyon nem sequer queria trabalhar numa loja de cartas, mas não podia negar que seu chefe havia lhe dado um baita benefício extraoficial. Quando estava quase chegando em casa, recebeu uma ligação de Seonho. Aos sussurros, ele contou que havia feito a Jun e a Yu dormirem cedo. Você não vem mesmo à festa de 100 dias da Yu no fim de semana? Não. Por que eu iria? Você convidou todo mundo do curso de cinema. Você nem foi à formatura. Não acha que é melhor dar as caras? Eu não. Não quero ver que todo mundo se deu bem, menos eu. Depois que Yoyon abandonou as gravações do filme que estava produzindo como projeto de conclusão de curso, um colega recebeu o financiamento que ela havia ganhado da faculdade e começou outro filme do zero. Soube por amigos em comum que a obra tinha sido finalizada e selecionada para um festival de filmes independentes. Ela soltou uma risada amarga quando recebeu a notícia, sentindo uma pontada na barriga pela oportunidade perdida. Tinha falado com Seonho meio em tom de brincadeira. Não era tão mesquinha a ponto de não celebrar o sucesso dos amigos, mas ainda assim, era estranho abrir mão de um projeto pelo qual havia se dedicado tanto por mais de uma década dessa forma. Yoyon precisava de tempo. Tempo para se despedir. Então, tá. Também não quero ver ninguém que esteja melhor do que eu. Eu também não vou. Sunbai. Por que você foi inventar de fazer uma festa tão grande? Não dá para convidar todo mundo que você conhece. Mas a Yu precisa conhecer todo mundo. Além disso, alugamos um espaço enorme. Seria um desperdício não aproveitar. Depois de trocarem mais algumas piadas sem graça, a conversa naturalmente voltou para Jeovol. Yoyon contou a ele sobre o cliente de gravata borboleta. Terno estiloso, gel no cabelo, maleta de couro. A descrição do homem foi o suficiente para que Seonho o reconhecesse no mesmo instante. Ah, é o Min-jae. Ele é contador na empresa T. Eu sabia. É claro que você já o conhecia. Parece que ele estava ocupado hoje, mas, em geral, é bem falante. O sonho dele era ser escritor. Seonho contou a história do dia em que conheceu Min-jae. Tinha ficado impressionado com a postura dele e o modo elegante que segurava a caneta tinteiro. Naquela época, Seonho ainda trabalhava sozinho na Jeovol e fazia observações no diário de registro. Apesar de mais ninguém ler, ele fazia questão de anotar ali os clientes que se destacavam, por isso perguntou a Min-jae como ele tinha encontrado a Jeovol. Você sabe que eu ficava conversando com pessoas de diversas profissões para melhorar meu desempenho, além de eu ser naturalmente falante. Min-jae sempre gostou de literatura, mas por ser o primogênito da família e se preocupar em ganhar a vida, desistiu do sonho de ser escritor e prestou vestibular para contabilidade. Ele não tinha outro lugar para exercitar sua escrita, e ficou feliz por poder fazer isso na loja. Ele tinha mesmo uma vibe diferente. Fico muito grato por termos um cliente que ama tanto as cartas. Sempre que ele se senta à mesa, limpa a ponta da caneta tinteiro e escreve palavra por palavra com tanta delicadeza que nem os homens conseguem tirar os olhos dele. Nenhuma surpresa, né? Não há nada melhor do que conhecer alguém que está em perfeita harmonia com o espaço que você criou. Yoyon não pôde deixar de imaginar o rosto sorridente de Seonho atrás do caixa, com o queixo apoiado na mão, enquanto observava Min-jae escrever uma carta. Mas e você? Quando é que vai me contar o que aconteceu com você? Seonho já tinha feito algumas perguntas a Yoyon. Como foi parar em Seul? Por que estava procurando um lugar para morar? A verdade era que Yoyon não tinha explicado nada a ele. Seonho era um sambai tão bom para todos que Yoyon havia mencionado algumas vezes a irmã mais velha, mas não tinha contado sobre o golpe que ela levará recentemente. Já cansei de falar. Não dá para saber pelo modo como abandonei o meu filme? Ela ouviu um choro de bebê ao fundo. A Yu tinha acordado. Yoyon encerrou a ligação e olhou para o céu cinzento, de onde uma chuva fina caía. Ela tremia e dava passos curtos e rápidos, até que reconheceu um homem do outro lado da rua. Era Cha Yeng-wan. Ele estava com um guarda-chuva preto e usava o boné abaixado sobre os olhos.
Foi fácil reconhecê-lo à primeira vista por conta de sua altura e da calça de moletom surrada, a mesma que usava quando foi a Jeovol. Ao ver que ele sorria, Yoyon virou o rosto, sem ousar cumprimentá-lo. 2. Vou ser sincero com você, Yangvan. Dá para continuar do jeito que está, mas não vai ser tão bom quanto o último. Ele andava pela calçada irregular, com os blocos virados para cima e para baixo aleatoriamente, enquanto a chuva caía. Yangvan se lembrou da conversa que tivera com o produtor do Webtoon uma hora antes. Apesar de sentir-se mal com certas coisas, precisava aceitá-las. Era uma forma de amenizar a rejeição. O produtor disse que seu próximo projeto precisava ser ainda maior. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.